Nesse fim de semana, a Fórmula 1 volta às suas origens, volta a Silverstone, onde aconteceu o primeiro grande prêmio do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Foi no dia 13 de maio de 1950. Até a rainha da Inglaterra estava presente. Quem não estava presente era a Ferrari. Não chegou a um acerto financeiro com os organizadores, preferiu não correr. Talvez ela preferisse não correr nesse fim de semana. A Ferrari está com problemas sérios nesse ano. O carro simplesmente não vai. O conceito aerodinâmico foi errado, como admitiu o próprio Mattia Binotto, o chefe da equipe Ferrari, e o motor não tem potência. A aerodinâmica pode até evoluir de uma corrida para outra, mas o motor não. Está congelado e vai ficar congelado até o fim de 2021. É uma situação difícil da escuderia Rossa. Uma pena, porque nessa corrida, se o Sebastian Vettel chegar até em 7º lugar, ele completa 3.000 pontos na história dele na Fórmula 1. Ele está com 2.994 pontos e só perde para o Hamilton, que tem 3.494. É claro que a alteração de pontos que foi introduzida na Fórmula 1 em 2010 desfavorece pilotos consagrados, como Michael Schumacher e Fernando Alonso. Esses estão na faixa dos 1.500, 1.600 pontos, mas não é uma contagem justa, não é uma comparação justa. Mais do que ser um circuito histórico, Silverstone é um circuito extremamente difícil. Com 5.890 metros de extensão, Silverstone tem 17 curvas. Seu trecho mais crítico é no final do primeiro setor, em vermelho na imagem, uma sequência de 4 curvas de altíssima velocidade em S. Nessa pista se tem também uma boa dimensão da enorme capacidade frenante de um carro de Fórmula 1. Os carros chegam, em média, na curva 3, a Village, a 320 km por hora. Depois de um espaço de frenagem de 130 metros, sim, apenas 130 metros, eles estão a 125 km por hora. Quer dizer, nesse trecho, a desaceleração é de 195 km. A carga que o piloto faz no pedal é de 150 kg e a desaceleração chega a 4,8 G. Isso significa que o peso do piloto é multiplicado por 4,8 e jogado para frente. Sim, para guiar um carro de Fórmula 1, o piloto precisa ter o físico de um atleta olímpico, e Silverstone deixa isso muito claro. A Mercedes é de fato a grande favorita nessa pista, mas o ambiente dentro da equipe está começando a mudar. Ou pelo menos é isso que se depreende da entrevista que o Valtteri Bottas deu à TV austríaca, logo depois do Grande Prêmio da Hungria. Ele, que sempre foi muito cordato, começou a reclamar em público. E falou, com todas as letras, que no Grande Prêmio da Estíria, a altura do seu carro em relação ao solo estava errada, e que isso causou o incêndio dos freios. Mas, no Q3 da Hungria, seu carro estava com combustível para 2 voltas, quando ele só tinha tempo para 1 volta, ou seja, estava carregando peso excessivo e inútil. Isso pode tê-lo feito perder quase 1/10, o tempo que o separou de Lewis Hamilton na prova de classificação. Claro, isso não explica o erro dele na largada, quando ele quase queimou, se antecipou porque se confundiu com luzes vermelhas que acenderam no painel do seu carro. Essas luzes indicam que o motor está numa faixa de rotação que não é a ideal para a largada. Quando está tudo certo, não tem nenhuma luz no painel. Se acenderam aquelas luzes no momento que ele estava olhando, tentando olhar as luzes de largada, mas estava sendo impedido pelo halo. O cérebro dele se confundiu, talvez porque ele não estivesse muito satisfeito com a equipe. Esse é um caminho totalmente diferente, mas mostra um Bottas mais aguerrido. Ele que mostrou bastante evolução na pré-temporada, principalmente nas curvas de baixa velocidade. E ele vai precisar muito dessa evolução, porque em Silverstone, no fim do terceiro trecho, tem curvas de baixa ali em que faz muita diferença o piloto que sabe usar os freios, não só para parar, mas também para posicionar o carro dentro da curva, para retardar um pouco a tangência e poder acelerar forte mais cedo. São poucos que sabem fazer isso. Hamilton sabe, Verstappen sabe, Ricciardo sabe. Mas desses todos, só quem pode realmente brigar pela vitória são os 2 pilotos da Mercedes, Hamilton e Bottas. E se for para fazer uma bolsa de apostas, 90% de chance para o Hamilton, 10% de chance para o Bottas.
Na Red Bull, pela sua tradição de carros com excelente aerodinâmica, se poderia pensar que Max Verstappen e Alex Albon poderiam ter alguma chance de pelo menos brigar pelo segundo lugar. Pode ser, no caso do Verstappen, mas é difícil. É difícil porque o motor Honda ainda não apresentou a potência prometida. Evoluiu muito em termos de resistência. Não é um motor que quebra como quebrava antes, mas em termos de potência ainda está devendo e muito para a Mercedes. Não tanto quanto a Ferrari. A diferença de potência entre os motores da Ferrari e da Mercedes tem sido calculada em 50 cavalos. Isso condena a Ferrari a 2 anos, sim, 2020 e 2021, que estão com o mesmo regulamento. Vão ser 2 anos de sofrimento para a escuderia russa. Quem sabe 2022. O presidente da Ferrari, John Elkann, continua jurando fidelidade e confiança absoluta no Mattia Binotto. Não tem realmente uma solução a curto prazo. Tudo que a Ferrari pode fazer é concentrar toda a sua força no projeto do carro de 2022, quando entra em vigor um regulamento totalmente novo. Aí sim, saindo de uma folha de papel em branco, pode ser que Mattia Binotto e sua turma consigam refazer os bons carros que tinham em 2017 e 2018. Ah, sim, e aproveitar também para melhorar o pessoal da estratégia, que não permitiu que esses bons carros se transformassem em campeões mundiais. Voltando ao Red Bull, todos os olhos se concentram agora sobre Alex Albon. Ele está sob escrutínio próximo, porque não tem acompanhado nem de longe o desempenho de Max Verstappen. Não que se exija que, iniciando apenas a sua segunda temporada na Fórmula 1, ele vá ameaçar ou se aproximar dos tempos do Verstappen. Não, não é isso, mas ele tem ficado longe demais. Ele tem reclamado do acerto do carro, tem reclamado que o engenheiro manda ele para a pista nas provas de classificação no meio do trânsito. Em suma, ele e o engenheiro, Mike Lugg, não se deram bem. Por isso a equipe trocou seu engenheiro, colocou com ele Simon Rennie, um engenheiro extremamente experiente. Ele já trabalhou com Kimi Raikkonen, com Fernando Alonso, com Daniel Ricciardo, com Mark Webber e venceu com todos eles. Ou seja, agora é a hora do Alex Albon mostrar, provar que merece confiança. Não tem mais por onde escapar. Não é mais a hora de reclamar, é hora de ouvir o engenheiro. Essas trocas são normais. Elas dependem não da competência do engenheiro ou do piloto. Elas dependem do entrosamento. Muitas vezes o engenheiro é super bom, o piloto é super bom e a relação entre eles é super ruim. Aí não vai. É o que está se tentando agora, colocando o promissor, mas ainda inexperiente Alex Albon nas mãos do competentíssimo, consagradíssimo Simon Rennie. Vamos ver no que vai dar, mas a cobrança em cima do Albon agora vai ser bem no estilo Helmut Marko, inclemente. Mesmo assim, nem Albon, nem seu companheiro mais veloz, Verstappen, podem sonhar com algo mais do que um degrau no pódio. Não tem potência para isso. E nem mesmo as 2 zonas de DRS, de abertura de asa, vão resolver essa situação. O circuito tem 2 zonas de DRS, uma na reta de largada e outra na reta do hangar, depois da sequência de S's de alta velocidade. Para eles, somar pontos é tudo o que resta. E andar na frente, quem sabe, da Racing Point, a Mercedes cor-de-rosa. Essa sim que vem chamando a atenção. E vem chamando a atenção muito pela luta interna de seus pilotos. Sérgio Pérez, já mais do que consagrado, 7 anos na equipe, 6 pódios, contra o ressurgente Lance Stroll, sim, o filho do patrão, que agora parece que amadureceu. Fez uma ótima corrida na Hungria e já se torna agora um piloto à altura do Sérgio Pérez. Ele precisa se provar, ele precisa se comprovar, ele precisa dar a seu pai, Lawrence Stroll, argumentos para não trocá-lo pelo Sebastian Vettel, caso o Vettel realmente vá para a Racing Point no ano que vem. A dúvida é essa, Sérgio Pérez ou Lance Stroll? Até antes da Hungria, estava claro que se o Lawrence Stroll mantivesse seu filho Lance, seria coisa de pai para filho. Depois da Hungria, a situação mudou. Stroll se mostrou um piloto digno dessa escolha. Mas uma vez não é costume. Ele precisa comprovar, precisa fazer mais boas corridas do que apenas o Grande Prêmio da Hungria. Outra equipe que tecnicamente está muito bem é a McLaren, mas a temperatura nos boxes está subindo.
Isso porque Carlos Sainz, que foi o escolhido da Ferrari para substituir Sebastian Vettel, não está conseguindo acompanhar o ritmo do Lando Norris, principalmente nas provas de classificação. E na Inglaterra, o Lando Norris vai logicamente se encher ainda mais de brios. Ele é absolutamente tranquilo e, correndo em casa, vai se tornar um adversário ainda mais duro para o espanhol Carlos Sainz. Vai valer a pena acompanhar essa luta. Para terminar, a frase da semana, dita pelo Franz Tost, o chefe da AlphaTauri. Disse Franz Tost: eu entendo perfeitamente a Racing Point copiar o carro da Mercedes. O que eu não entendo é a Ferrari copiar o carro da Haas. Dura essa, não? Eu volto na sexta-feira com análise do primeiro dia de treinos livres. Até lá!